pedir a Jesus, né, que nos intua, para que a gente possa sentir o que a espiritualidade quer nos passar na noite de hoje. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Bom, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta qual que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. E os Espíritos responderam: vede Jesus. Por isso a importância da gente estar sempre estudando o Evangelho de Jesus. Continuamente. Não adianta a gente pensar que estudou um ano e a gente aprendeu todo o conteúdo. A gente tem que estudar a vida inteira e várias vidas nós vamos ter que estudar. Emmanuel tem uma passagem no livro Lindos Casos de Chico, em que ele fala para a gente que ele estuda muito o Evangelho no plano espiritual superior. E quando ele retorna desses estudos, ele se sente um crocodilo. E a gente vê quanta informação que ele traz para a gente, quantos estudos que ele desenvolveu. Tem comentários de Emmanuel nos capítulos das passagens mais importantes de Jesus. E ele continua estudando. E a gente às vezes acha que uma leitura superficial é suficiente para a gente pegar e entender toda a riqueza da vida de Jesus. Porque o Evangelho é isso, é alguém contando a vida da pessoa mais perfeita que já pisou aqui na Terra. É alguém contando a vida da pessoa que vai servir para a gente como guia, que vai na frente nos mostrando o caminho, que vai servir como modelo a quem nós devemos copiar. Então, se a gente for ver que ele já percorreu o caminho que nós ainda estamos engatinhando, é a ele que a gente tem que seguir. E a gente só vai conseguir seguir se a gente conhecer os passos que ele nos mostrou. E tem essa frase que eu acho bastante interessante, que é do Espírito Mariano, no livro Falando a Terra. Ele fala que a palavra do Cristo, no Sermão da Montanha, contém mais desafio do que reconforto. O Sermão da Montanha é o primeiro sermão que Jesus fez em público. É a sua primeira fala. E dentro do Sermão da Montanha estão as bem-aventuranças que a gente vai falar na noite de hoje. A gente vai trazer algumas reflexões a respeito das bem-aventuranças. E ele fala que tem mais desafio do que reconforto. Alguém consegue enxergar algum desafio no Sermão da Montanha? Vocês já pararam para pensar se ali existe algum desafio? Vamos pensar um pouquinho durante a noite de hoje para a gente ver quais os desafios que Jesus nos coloca. Primeira coisa, no Evangelho de Mateus, no primeiro versículo, ele diz que Jesus via a grande multidão que estava já seguindo ele, porque apesar de não ter feito nenhuma pregação ainda, Jesus já havia curado algumas pessoas, ele já havia sido batizado por João Batista, então ele já era um profeta conhecido na sua terra. Por isso tanta gente o seguia. E tinha toda uma curiosidade do povo a respeito daquele novo profeta que estava surgindo, a quem João Batista disse que era ele que as pessoas deveriam seguir. João Batista chegou a falar: eu tenho que me diminuir para que ele cresça. Então, a partir dali, os seguidores de João Batista começaram a seguir Jesus. E ele, vendo essas multidões, então está escrito assim no Evangelho: vendo as multidões, ele subiu na montanha, e quando ele se sentou, os seus discípulos vieram até a ele. E aí a gente vai começar a primeira reflexão da noite. Que multidões eram essas que estavam seguindo Jesus? Aonde a gente se encaixa nessa multidão? A primeira multidão era dos endurecidos, aqueles que eram desobedientes, que eram refratários, que estavam ali mais por curiosidade do que por predisposição a alguma mudança. A segunda multidão era a multidão mais geral, que eram aqueles que estavam ali por causa dos interesses pessoais, ou com medo que Jesus os prejudicasse, no caso dos escribas, dos fariseus, vindo trazer
uma nova religião ou por interesse mesmo em algum tipo de cura, nos milagres que ele já tinha feito, querendo um benefício para si mesmo. O terceiro tipo que estava ali eram os discípulos, que eram aquelas pessoas que já tinham despertado de uma certa forma para a mensagem que Jesus ia trazer, através dos conhecimentos dos milagres, de algumas palavras que Jesus já tinha dado aos seus seguidores. Eles já estavam ali com aquela vontade de aprender. Eles já tinham despertado para alguma coisa mais espiritual. E os quartos eram os apóstolos, que eram aqueles discípulos que tinham dado um passo adiante, que eram aqueles que já podiam colocar em prática os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia. Aquele pessoal que já conseguia colocar alguns dos ensinamentos na sua forma de ver o outro, na sua forma de lidar com o outro. E ali dentro do Sermão da Montanha, nós vamos ver 7 virtudes e 2 alertas que Jesus dá dentro das bem-aventuranças. E olha que interessante, o versículo é: vendo as turbas, subiu ao monte. Nós já entendemos quem eram as turbas, né? Quem eram as multidões que estavam ali. E após sentar-se, aproximaram-se deles os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Eu coloquei até em negrito ali, porque abrindo a sua boca seria uma coisa óbvia de se escrever. Então, por que estava ali? Por que colocaram esse abrindo a sua boca? Porque na época era um costume deles, todos os profetas, quando abriam a boca, era um sinal de que algum ensinamento importante ia vir dali. E ali Jesus fala mais adiante, no próprio Sermão da Montanha, que a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus, abrindo a boca, ele deixava, naquele momento, extrapolar tudo o que tinha no seu coração. Ele deixava sair todo o amor, toda a misericórdia que ele já tinha desenvolvido por nós. Por isso é tão importante a gente prestar atenção no que a gente fala, porque é da nossa boca que está saindo o que o nosso coração está cheio. É uma forma de a gente demonstrar o que passa no nosso íntimo. E ali no caso de Jesus, era só amor, era só bondade. E ali a gente vê que o Sermão da Montanha, a gente vai começar a enxergar talvez de uma forma diferente na noite de hoje. Eles não são ensinamentos dispersos, separados. É um conjunto de 7 virtudes e 2 alertas. E essas 7 virtudes, elas obedecem uma escala evolutiva. Elas obedecem como se fosse um degrau, uma escada que nós vamos subir. E a primeira delas é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seriam os pobres em espíritos? Os humildes. Essa é a primeira escadinha que eu preciso subir para entender a palavra de Jesus. É a humildade que eu tenho que adquirir, que ela não é a maior de todas as virtudes, mas ela é a mais importante, porque ela é a primeira que eu preciso adquirir. Se eu não tenho humildade, eu não aceito nem ser admoestada por Deus, eu não aceito um conselho, eu não aceito o sofrimento como forma de ensinamento. Então, se eu não tenho humildade, eu me revolto, eu lamento por todas as dificuldades que às vezes a vida vai nos trazer. E a gente sabe que a gente está num planeta em que nós vamos passar por alguns sofrimentos, nós vamos passar por algumas provas. E se a gente não tiver essa humildade, ao invés de utilizar essa prova como escada para a nossa evolução, a gente vai cair ainda mais, através da revolta, através da reclamação, através do fazer-se vítima diante das circunstâncias. Então, nessa bem-aventurança, a gente tem que primeiro subir o degrauzinho da humildade, reconhecer quem nós somos, olhar para dentro de nós
E enxergar não é essa personalidade que está aqui, não é essa aparência que está aqui hoje, mas enxergar o espírito que está aqui dentro, enxergar os defeitos, saber aonde você está na escada da evolução. A partir desse momento, aí você atinge esse reino dos céus que Jesus nos prometeu. Que aqui é a primeira referência que ele faz à imortalidade da alma. É prometendo, dentro das bem-aventuranças, o reino dos céus para os pobres de espírito. E aí, a gente adquirindo a humildade, a gente está pronto para dar mais um passo, para subir mais um degrau, que é chorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas chorar por quê? Chorar porque a gente olhou para dentro da gente, porque a gente teve consciência daquilo que a gente é. Chorar como um ato de resignação diante do que a gente enxerga, desconstruir aquilo que a gente acha que a gente é e enxergar o que nós realmente somos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o bem e o mal sofrer. Ele vai explicar lá toda essa resignação que é necessária para que a gente evolua. Então, em algumas traduções, a gente tem que o bem-aventurados, ele pode ser traduzido como felizes, como avante, como no sentido de prossiga, persevere. Então é aquela coisa, perseverem os que choram, porque vocês serão consolados. E a doutrina espírita é muito clara com relação a esse consolo, porque a gente sabe que se a gente sofre aqui, se nós não estamos sendo consolados aqui, não estamos nos sentindo consolados, é porque o consolo virá adiante, na hora que nós tivermos a consciência de que aquilo ali foi um resgate necessário para a nossa evolução. E um passo muito importante para a gente adquirir subir esse segundo degrau, é não se sentir infeliz porque sofre, é não sofrer porque estamos sofrendo, porque tem muita gente que sofre porque está sofrendo, que se vitimiza e que às vezes se apega tanto ao sofrimento que não quer largá-lo, não quer sair daquela situação. E nós temos que aprender a dar um passo adiante, a subir, a entender esse sofrimento, essas lágrimas, como uma bênção que Deus nos dá, uma oportunidade de nós corrigirmos o nosso passado e podermos subir para o próximo degrau. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas traduções, bem-aventurados os pacíficos. Tá? Eu peguei aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, e ele utilizou a palavra mansos, mas em alguns casos está traduzido como pacíficos. Esse é um terceiro degrau, é um patamar que a gente chega, daquela paz interior, de que nós descobrimos quem somos, humildemente choramos a nossa pequenez, e agora atingimos aquela paz interior, aquele estado de mansidão. Essas três primeiras bem-aventuranças dizem respeito a eu comigo mesmo. Eu me analisando, me conhecendo, me modificando. E essa mansidão que ele promete, Jesus promete que herdarão a terra. Então ela passa a ser uma condição para que a gente permaneça no mundo de regeneração. Se nós não formos mansos, se nós não soubermos ter paciência, tolerância com os outros, dificilmente vamos usufruir da Terra quando ela atingir o estado de planeta regenerado. Então, ser pacífico, em primeiro lugar, não devolver o mal com o mal. E aqui a gente encerra essa primeira parte, que são os três primeiros degraus, em que sou eu comigo mesmo, para agora a gente começar eu com o outro. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. E aí a gente pode pensar que aquele que me causou prejuízo vai vir ressarcir conosco, mas é exatamente o contrário. Sou eu
que depois de ter reconhecido humildemente a minha pequenez, de ter atingido, resolvido os meus problemas internos, de ter atingido essa serenidade, essa mansidão, vou até aquele a quem eu prejudiquei pedir perdão. Então, é corrigir a nossa injustiça com o outro. É não nos colocar na posição de vítima. Chegar e pedir perdão mesmo. Por quê? Olha que interessante. Se você tem fome e sede de justiça, sem alcançar o 4º degrau, sem ter alcançado os 3 primeiros, sem você ter humildade, sem você ter chorado a sua pequenez, sem você ter atingido um estado de mansidão, você não vai estar procurando a justiça. Você vai estar se tornando um justiceiro, aquele que quer fazer justiça com as próprias mãos. E não é esse o propósito. Então, primeiro vamos adquirir os 3 primeiros e depois sim vamos pedir perdão, porque a justiça cabe a Deus estabelecer entre os homens. E depois de ter resolvido esses problemas com o próximo, com o familiar, com o irmão, aí nós vamos atingir o 5º degrau. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Essa é uma bem-aventurança de correlação direta. Na medida que você dá, você recebe. Você deu misericórdia, você soube perdoar, você soube se colocar na posição do outro e entender que o outro pode ter as suas dificuldades, você também vai receber a misericórdia e o entendimento de que você ainda é um espírito que está caminhando, que você ainda precisa do perdão dos outros. Então, essa é uma lei de ação e reação que vai ser abrandada pelo nosso jugo suave. Se eu não condeno, a chance de eu ser condenado mais duramente é muito menor. E aqui tem uma passagem que eu achei muito bonita, no livro Encontro Marcado, que esclarece muito bem o que é essa misericórdia. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, por balança ali para equilibrar, a divina providência colocou entre o amor e a justiça a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Então nós temos amor, justiça e misericórdia equilibrando. O amor sabe que sem a justiça, a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que sem amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. Acende, pois, a lâmpada da tua compaixão e clareia a marcha. Então, sempre aliando a justiça e o amor, utiliza a misericórdia como equilíbrio entre um e o outro, para que a gente não caia no caos, para que a gente não caia no ódio. E atingindo esse patamar, a gente pula para o 6º. Bem-aventurados os limpos de coração, que eles verão a Deus. Os puros de coração são aqueles que já conquistaram a humildade, a resignação, a mansidão e a justiça. Então agora eles conseguem enxergar em todos a imagem de Deus. Todos aqueles que batem a nossa porta, nós vamos enxergar como uma criatura de Deus, única, especial para Deus, assim como nós somos. E aí Jesus nos dá esse exemplo, nos prova que é assim. Ele vai contar na parábola aquela passagem: porque tive fome e deste-nos de comer, tive sede e deste-nos de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então estaremos enxergando em todos a imagem de Deus. Mas como a gente consegue manter
limpo o nosso coração? Jesus vem nos falar que não é o que entra na boca que macula, que suja o homem, mas o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna impuro o homem. Por conta do coração é que vão partir os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, maledicências. São essas coisas que tornam impuro o homem. E aí lá eles tinham o costume, de dizer que era impuro aquele que não lavava as mãos antes de comer. E não é esse que vai ser impuro, mas é todo aquele que cometer um desses pecados, que a gente não diria pecado, mas uma dessas faltas em que ele coloca para a gente, dentro dos maus pensamentos e todos os outros. Então, evitando, principalmente, o que sai da nossa boca, porque às vezes ainda não conseguimos evitar um pensamento, mas nós já conseguimos evitar exteriorizar esse pensamento através da palavra. Então vamos começar assim, porque aí a gente disciplina o nosso espírito a não pensar. E a sétima bem-aventurança, que é a última virtude antes dos dois alertas: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente tinha visto lá atrás os pacíficos, que não devolviam o mal com o mal. Agora, o pacificador é aquele que devolve o mal com o bem. É aquele que no meio da discórdia vai lá levar uma palavra de entendimento. É aquele que na situação de desespero tem sempre uma palavra de fé, de esperança. Esses vão ser chamados filhos de Deus. Esses já possuem uma relação mais íntima com o Pai. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia a favor da felicidade dos outros. Então ele já consegue se sacrificar pelo bem do próximo. Esse é o pacificador. Ele já é capaz de devolver o mal com o bem, mesmo que isso para ele ainda seja sacrifício. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico, mas perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador. Então esse é o maior exemplo que a gente pode trazer. E agora ele vem nos trazer os dois alertas: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui a gente só chega depois que a gente subiu todos os degraus, todos os 7. A gente vai chegar nessa faixa em que a gente vai lutar para abrandar a fome e a sede de justiça do outro, em que a gente vai colocar o sofrimento do outro como propósito da nossa vida, para que a gente possa minimizar ao máximo esse sofrimento. Então, só depois que a gente subiu todos os 7 degraus, que a gente conquistou toda aquela bagagem, é que a gente vai conseguir de verdade executar essa bem-aventurança, de chegar ao ponto de ser acusado. Por exemplo, se você está à frente de um movimento social, de uma obra assistencial, e alguém chega para você e fala: você está aí por interesse, porque isso aí deve dar algum benefício para você, você está tentando ajudar, porque no final você vai pedir um votinho, ou porque você está levando, ou porque de alguma forma você vai desviar esse dinheiro. É isso, é ser capaz de suportar todas as calúnias, as perseguições, para tentar estabelecer na terra a justiça, em meio a todos os nossos irmãos que ainda sofrem. E depois que você consegue isso, você passa para a última: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo, por amor de mim, por amor da minha causa. Aí já não é mais pelo sentimento de justiça, porque eu quero a igualdade, porque eu quero ver meu irmão tendo o que almoçar e o que jantar, mas é por amor que eu estou fazendo. Aí você já está no último estágio. E Jesus vem dizer: alegrai-vos e
regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perceberam os profetas anteriores a vós. Então ele nos dá a certeza de que nós teremos a recompensa por todo esse sacrifício que a gente vai fazer em nome do próximo. E para finalizar, a gente coloca... Você falou que os 3 primeiros era para comigo mesmo, e os restantes? Os 3 segundos foi para com o outro, né? Foi aquela necessidade da gente pedir perdão, né? Através da bem-aventurança da justiça, né? Para aqueles que têm fome e sede de justiça. Foi a gente pacificar, foi a gente ser misericordioso. Esse daí está com o outro. Agora, essas 2 últimas, que são as bem-aventuranças de alerta, elas são uma relação nossa para com Deus, para com o Criador. Então a gente tem 3 primeiras comigo, 3 com o outro e 2 com o Criador. E aqui a gente pega uma passagem que Alcione fala no livro Renúncia, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Conhecer a gente já conhece, mas ela precisa ser meditada, sentida e vivida. E eu acredito que essas bem-aventuranças, quando o Espírito Mariano disse que elas tinham muito mais desafio do que reconforto, é porque se a gente não enxergou o desafio, é porque a gente ainda está no primeiro tópico. Nós conhecemos, mas sequer meditamos no significado das bem-aventuranças. Agora, quando a gente começar a sentir e a viver, aí nós vamos passar a entender o que está escrito, o que foi escrito por João em Apocalipse 10:10. João coloca assim: e fui eu ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. O livro é o Evangelho, o livro é esse conhecimento que Jesus veio nos trazer. E ele me disse: toma o livro e come, e ele te causará amargor no ventre, mas na tua boca será doce como mel. E aí João coloca que ele fez isso: tomei o livro da mão do anjo e traguei, e na minha boca era doce como mel, mas depois que eu traguei, ele me causou amargor no ventre. Sintetizando, o Evangelho na boca, superficialmente, é doce como mel, mas quando a gente coloca no ventre, que a gente resolve sentir e viver como a Alcione nos recomendou, aí ele talvez vai se tornar amargo, porque a gente vai ter que abandonar muitas das nossas crenças, principalmente aquelas que dizem respeito às coisas da terra, ao sucesso terreno, à vitória terrena. A gente vai ter que abandonar muitas coisas. A gente vai ter que sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e mudar. Não dá mais para ser como a gente é, não dá para continuar assim. Então, nesse caso, quando a gente vai se aprofundando, a gente vai sentindo esse sabor amargo. Mas diz que o amargo cura, né? Que o remédio amargo é o que cura. Então a gente espera que, colocando isso em prática, a gente consiga a cura para o nosso espírito, a cura das nossas imperfeições, a cura do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de todas as dificuldades que a gente carrega. É difícil, é um trabalho árduo, mas não é impossível. E fatalmente, isso aqui é o que a gente pode afirmar com toda certeza, a gente vai conseguir, porque nós estamos destinados a isso, à perfeição. Agora, quanto tempo? Depende de cada um de nós. Eu coloquei aqui uma imagenzinha para a gente poder fixar e já ir encerrando. Primeiro, os 3 primeiros degraus, eu comigo mesmo. Nos pobres em espírito, desenvolvendo a humildade, os que choram, reconhecendo a minha pequenez e chorando, me colocando na posição humilde, resignado, e depois desenvolvendo a mansidão. E aí a gente passa para o outro patamar, eu com o outro.
primeiro levando ao outro o meu pedido de perdão, né, fazendo a justiça em cima de todas as iniquidades que a gente já cometeu, desenvolvendo a misericórdia e mantendo o nosso coração limpo. Aí a gente vai conseguir ver Deus. E por último, as duas últimas, que são eu com Deus. Esse é o chamamento que a gente recebe hoje, de subir esses degraus e chegar até aqui. Ser pacificador, ser perseguido por causa da justiça, ser perseguido, se sentir injuriado por causa do amor a Deus. Então fica aqui o convite para a gente que já conheceu, começar hoje a meditar, a sentir e a viver o que o Cristo nos ensinou. Uma boa noite para todos, que a gente possa se sentir inspirado, né, com toda a equipe espiritual que está aqui na casa, para que a gente dê o nosso primeiro passo. E aqueles que já deram o primeiro passo, para que continuem na subida. Né? Fiquem todos com Deus. Boa noite.